nome é Ricardo Perdiz, eu vou ser professor dessa disciplina de Introdução ao R, junto com o professor Alberto Vicentini. Essa disciplina aqui é do PPG-Bot do IMPA. E agora vamos falar de importar dados para o R. Essa daqui é a página de introdução da disciplina. E aqui dentro do passo 2, nós temos aqui esse ponto aqui, importando e exportando dados no R. Eu vou mostrar aqui rapidinho o básico dessa aula, para caso vocês tenham dúvida, vocês poderem entrar em contato com a gente e mais ou menos vocês entenderem como é que funciona. Aqui tem umas instruções básicas assim mais para o pessoal de Windows, porque em geral no Windows, quando você liga o computador, você não consegue ver se o arquivo, que tipo de arquivo é, né? Então, por exemplo, eu uso aqui o Mac, e se eu abro o Mac, por padrão, eu consigo ver aqui a terminação do arquivo, né? Que tipo de arquivo é. Então, por exemplo, MD é um Markdown, XLSX é um tipo de Excel, CSV é um arquivo de texto simples. Então, vejam isso daqui para vocês poderem ativar, que o Windows mostre a extensão desses arquivos, certo? Então, assim, eu peguei essa aula que está aqui e passei para o R. Então eu vou dar aula agora com o R aqui para vocês entenderem como é que funciona o passo a passo, certo? Então o que vocês estão vendo aqui é como se fosse um script comentado, o texto lá da página, esse texto está aqui como comentário. E aqui quando não tem comentário, vocês vão ver os comandos do R que vocês têm que executar, certo? Então, assim, no R você pode importar vários tipos de dados para o R. A gente vai trabalhar aqui nessa aula só com arquivos de texto ou arquivos do Excel, mas é importante que vocês saibam que, em geral, sempre existe uma maneira de se importar qualquer tipo de dado aqui para dentro. Vamos começar aqui com importando arquivos de texto simples. Arquivos de texto simples, vocês podem abrir ele em qualquer aplicativo que leia o texto. Por exemplo, então o Windows tem um arquivo nativo, um programa nativo, que é aquele editor de texto, eu acho que é o nome, que é bem simples, bloco de notas, isso. E você pode abrir um arquivo TXT como esse, um CSV como esse daqui, e você vê como é que ele é. E nada mais é do que um monte de linha separada por algum caractere especial que delimita que isso daqui sejam colunas, células diferentes. Quando você vê ele, por exemplo, num Excel da vida, né? Eu não tenho Excel, mas eu vou abrir aqui um arquivo formato Excel. Vocês vão ver que o que eu vejo num arquivo de texto como tudo assim, sem separação, na verdade tem uma separação. É esse símbolo aqui, ó, esse triângulozinho, que também pode ser interpretado como barra T. É uma tabulação. É isso que determina que quando esse arquivo aqui leia aquele arquivo de texto simples, os dados estejam separados dessa maneira. Tá? Então, começando a tentar importar dados desse tipo para o R, que são os mais simples, e geralmente é o tipo de arquivo que a gente mais trabalha, porque é o mais simples. Você pode importar isso de diversas maneiras. O R tem um negócio chamado pacote base, que são vários pacotes que já vêm com R quando você baixa e que possuem as funções básicas para você fazer todo o seu trabalho. E aí os desenvolvedores vão, por suas necessidades, desenvolvendo outros pacotes que às vezes fazem as mesmas coisas. Então aqui eu atualizei essa página e eu vou mostrar aqui para vocês usando tanto o pacote base do R quanto um pacote famoso chamado readr e o data table. São os três pacotes assim mais famosos, tirando o base, né? Então no pacote base do R, a função mais comum para se ler arquivo de texto simples é o read table. Só abrindo um parênteses aqui, eu não vou ficar lendo isso aqui para vocês, que vocês podem ler isso em casa, tá? Eu vou mostrar aqui como é que funciona.
Então o read table, ele precisa que você tenha um arquivo na sua área de trabalho. Eu estou supondo aqui, ó, que vocês tenham um script como esse que eu tenho aberto aqui, ele está bem aqui nessa pasta. E aqui eu tenho um arquivo de texto para poder utilizar, certo? Esse arquivo de texto, ele está nesse endereço aqui, ó. Esse endereço aqui, está lá na página, certo? Então, é esse arquivo aqui. Vocês baixem esse arquivo para o computador de vocês e aí botem na mesma página onde está esse script que vocês estão trabalhando. E, mais importante, usando o RStudio, vocês podem fazer isso daqui, ó. Deixa eu ver onde é que fica. Aqui, ó. Estabelecer o diretório de trabalho. Coloquem dentro. Escolha um diretório. Escolha a pasta onde está esse arquivo, para quando vocês lerem um arquivo, quando a gente lê aqui, ele saber que esse arquivo está aqui dentro, tá? Vocês vão ter uma aula aí sobre localização de pastas de arquivos, tá? Então assim, esse arquivo está aqui. É esse que está aqui aberto. Ele está separado por tabulação, certo? Tab. Então como é que a gente faz uso dele? Descreve aqui essa função, abre o parêntese, escreve primeiro o argumento da função, coloca esse nome do arquivo, depois coloca o separador e depois faz a indicação de que tem um cabeçalho, tá? Onde é que você vê esses argumentos de uma função? Bem aqui em cima tem isso, o Beto colocou aqui. Quando você tiver dúvida sobre como é que funciona uma função, você digita a interrogação, digita o nome da função e executa. Vai abrir aqui um help, que podem mudar as posições. Essa daqui é a maneira que eu gosto de organizar a minha área de trabalho, mas isso daqui vai aparecer em alguma desses 4 locais aqui. E aqui você vê o nome dos argumentos. Existem vários argumentos, ó. File, que é o arquivo, cabeçalho, separador, se tem algum tipo de símbolo entre os caracteres. Você não precisa usar todos, certo? Em geral, quando você vai ler um arquivo, você precisa do nome do arquivo, você precisa dizer o separador. Em geral, são essas 2 funções que você precisa preencher, você precisa saber. Então, você não precisa decorar isso aqui tudo. Decore, por enquanto, o nome do arquivo e se tem cabeçalho ou não. Então, você preenche isso e executa. Tá? Você vê aqui que ele executou todos esses comentários. Ó. Porque esses comentários, por padrão aqui, ele acaba executando os comentários entre o meu último comando e o que estava antes. Certo? Então, formou um arquivo. Ele leu, não deu nenhum sinal de erro. Vamos ver se funcionou? Digita o nome desse objeto que você atribuiu. Você atribuiu o resultado dessa leitura a esse objeto aqui. Ó. Certo? Você pode usar no R tanto menor que menos, quanto igual para atribuir o objeto. Certo? Funcionou. Olha aqui o objeto. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, várias linhas e deu tudo certo aqui. Ó. Ele printou aqui na tela do meu console 166 linhas, mas existem outras 5.401 que estão omitidas, certo? Aí, quando você importa arquivo, é sempre bom dar uma checada no arquivo que você importou, para você entender aquele arquivo. Existem comandos básicos que é bom vocês aprenderem para poder checar um arquivo. Então, por exemplo, quando você importa um arquivo de texto simples com essa função, quando você quer verificar a classe desse objeto que você criou, você usa essa função class, e dentro você coloca o nome do objeto. Qual é o nome do objeto? DD.
Olha o que ele cospe. Ele cospe o nome desse objeto. É um data frame. Está aqui, o Beto colocou aqui do lado. Outra função importante que vocês têm que aprender é o dim, de dimensão. Ele vai te dizer quantas linhas e quantas colunas tem esse objeto. Então, 6 colunas, a gente acabou de contar. Ele tem 5.567. Vocês lembram que ele printou aqui 166? Ó, dá para fazer um cálculo aqui. Ó, 166 linhas que ele colocou no console, mais 5.401 que ele não colocou no console. Isso dá quanto? Dá um número de linhas desse objeto. Aqui, ó, igualzinho. E outra coisa boa de se aprender é esse comando aqui, head. Quando você digita esse comando aqui, head, e coloca o nome do objeto dentro, ele cospe para você só as 6 primeiras linhas. É bom fazer isso toda vez que você lê algum arquivo e ele retorna um data frame, porque o data frame ele retorna muitas linhas, às vezes fica muito difícil de entender. Então você pode fazer isso daqui para ter uma ideia assim rápida, para ver se tudo funcionou. Mas e se, por exemplo, as colunas estivessem separadas por vírgula? Lembrem que esse objeto aqui, Municípios Brasil, ele está separado por tabulação, certo? E se eu colocasse o separador errado, o que acontece? Vamos fazer aqui, ó. Então a gente muda aqui em relação a essa apenas o separador. A gente continua afirmando que isso aqui tem cabeçalho, tá? No R a gente pode colocar o verdadeiro ou falso abreviado para a primeira letra, tá? Mas é bom se acostumar a colocar sempre o nome inteiro, certo? Mas você pode colocar só a primeira. Então, mudando só o separador para vírgula, o que acontece? Então, eu executo, não dá erro, mas aí quando eu uso o head para chegar às primeiras letras, ó, ele só me dá uma linha só com um nome de coluna. Todas as colunas viraram uma. Olha que interessante. Tá vendo que as colunas do meu cabeçalho também estava separado por tabulação? Ele substituiu essa tabulação por um ponto. Vamos ver a dimensão disso aqui. Ó. Apenas uma coluna. Tem 5.567. Mas tem uma coluna, porque o separador que eu informei aqui está errado. Então ele não separa nada. Então tudo vira uma coluna só. Certo? Eu criei aqui um arquivo igualzinho a esse, só que separado por vírgula. Vamos tentar ler ele agora? Tá? O mesmo arquivo, só que separado por vírgula. E aqui eu coloquei quote igual a true, quando eu criei esse arquivo. Então todos os caracteres tem aspas ao redor, reparem, e vírgula os separando. Eu nomeei esse arquivo como Municípios Brasil 2, só para dar um exemplo de que vai dar certo agora. Tá vendo que deu certo? Ele leu esse arquivo aqui, está separado por vírgula, que não está aí com vocês. Eu manipulei ele aqui no meu computador para dar esse exemplo para vocês. E agora ele deu certo. Tem as mesmas 6 colunas desse arquivo aqui, Municípios Brasil, que está separado por tabulação. Tá bom? Isso vai dar muita dor de cabeça com vocês, sempre dá. Quando eu comecei a aprender o R também quebrava muito minha cabeça com isso. E se o encoding do arquivo estiver errado? Aqui na aula o Beto comenta sobre encoding aqui no início, então é bom vocês entenderem isso bastante, porque isso também vai dar muita dor de cabeça com vocês. Entendeu? Então, se eu informar, por exemplo, que o encoding no meu arquivo é Latin1, ele vai tentar entender esse encoding, ele vai tentar entender que esse arquivo tem esse encoding. Não vai dar certo. Olha o que vai acontecer. Então, por exemplo, nessa linha aqui, ó, olha os acentos como é que ficaram. Aqui seria Rio da Conceição. Aí dá esse erro aqui, ó, na leitura do arquivo, porque esse arquivo está codificado como UTF-8. Então, se vocês verem aqui, ó, aqui nesse meu editor de texto, que ele é próprio para trabalhar com arquivos de texto, ele é mais avançado, você consegue ver que ele aqui é um UTF-8. Eu recomendo para o pessoal de Windows que utilize esse software aqui. Ó.
Notepad++, tá? O pessoal de Linux já tem um bom editor já por padrão, e o do Mac, esse BB Edit aqui é muito bom. Esse software aqui é muito bom para vocês do Windows terem, para vocês poderem verificar essas coisas em arquivos de texto, certo? Vamos voltar lá. Olha a estrutura do objeto correto. É outra função que vocês têm que aprender, é importante usar essa função toda vez que vocês lerem um arquivo, para checarem o arquivo e ver se está tudo certinho. Essa função str, ela verifica a estrutura do objeto. Então a estrutura desse objeto, ele te dá a classe do objeto, a primeira coisa que ele te forma, que é um data frame, quantas observações, né, o número de linhas, e quantas variáveis, quantas colunas. E quais são essas colunas? Então ele te dá o nome da coluna, te dá a classe dessa coluna. Então existe uma classe no R conhecida como fator. É como uma categoria, ele transforma tudo em categorias. Tá? A gente vai falar isso mais daqui para frente. Então, por exemplo, na coluna country, que é país, só existe um fator, que é Brasil. Na coluna província, que corresponde seria aos nossos estados, existem 27 estados. Região, 6 regiões, e assim por diante. Ele te dá o número de grupos diferentes em cada coluna. Aí vem a pergunta, poxa, mas todas as colunas são fatores, mesmo as colunas latitude e longitude, que são numéricas, né? Então deve ter algum valor nessas colunas que não são numéricas. Então o Beto faz um negócio aqui, de, por exemplo, aqui é uma das coisas que a gente comentou hoje de manhã na aula, que é a indexação. Vocês vão aprender como é que eu recupero uma coluna de um objeto. Então, esse aqui é o meu objeto DD. Se eu quiser ver apenas os dados de uma coluna de país, então você coloca esse sinal aqui da cifra e escreve aqui região. Executa isso. Ele executa somente aquela coluna. Então, se transforma aquele vetor de latitude como um vetor. Você transforma ele, deixa de ser uma coluna e passa a ser um vetor. Tá? Olha como é que ele é printado no seu console aqui de uma maneira diferente. E depois você transforma isso em numérico. Por exemplo, esse valor aqui ele não é numérico, que está na posição 617, 618, 619, 620, 621. Esse daí vai virar um NA. 621. Quais são os NAs? É isso que o Beto está perguntando aqui. Então, NA é vazio, então aquele 621 vai ser verdadeiro. Você cria um vetor VL, soma VL. Quando você soma um verdadeiro, o verdadeiro por padrão é 1, falso é 0. Então existem 3 NAs nos seus dados de latitude. Quando você filtra essas linhas do objeto original, olha o que acontece. Essas linhas têm esse valor aqui nulo. Por isso que ao ler o arquivo, ele acaba transformando tudo em fator. Mesmo isso daqui que seria numérico. Porque tem algo que não é número. Então, por padrão, se tem algo que não é número e tem número junto, quando você lê aquilo vira uma categoria. Qual é a maneira de corrigir isso? A maneira de corrigir isso é usando esse argumento aqui. Caracteres NA. Então, tudo que tiver esses valores aqui vai ser interpretado como NA, e quando é interpretado como NA, ele não interfere no entendimento dessas colunas como fator, como número, entendeu? Então, isso daqui, quando lê dessa maneira, vai virar um NA, e aí não vai interferir no entendimento dos outros números como número. Tá? Talvez esteja muito complicado, mas vocês vão tentando, vão perguntando, a gente vai respondendo para vocês, beleza? Vou ler aqui. Então agora a estrutura muda. A gente tem números agora em latitude e longitude. Tá? O resto continua como fator.
Mas e se a casa decimal estiver errada? Você lembra que aqui, ó, tem esse argumento novo aqui que não estava nos outros, ó, que é DEC. DEC é de decimal. Qual é o separador decimal desses seus dados? Então, se a gente olhar aqui, ó, no arquivo de texto, o separador decimal desses dados é o ponto, não é a vírgula, que é padrão no nosso país. Se eu informar errado, se eu colocar vírgula, o que acontece? Olha o que acontece. Aí ele não interpreta como... Ixi, espera lá que deu um negócio estranho aqui. Como tem ponto como definição de casa decimal no arquivo de dados, as colunas foram novamente interpretadas como texto. Tá vendo? Já que ele não interpreta, eu estou dizendo que vírgula é separador de decimal, e ele chega e lê o texto, só tem ponto, então isso vira texto para ele. Se vira texto, vira fator. Entenderam? E texto como vetores ou fatores. Então, lendo aqui da mesma maneira que a gente leu aqui o DD4, né? Então, texto continua sendo interpretado como fator. E se eu quiser que isso aqui não seja interpretado como fator? Fatores são categorias, vocês vão ver lá na frente que muitas funções interpretam fatores diferentes de texto, certo? Texto é character, tá? É isso que eu quero dizer aqui, ó. Que é um tipo de categoria de dado que tem. Você tem character, você tem numeric, você tem inteiro, que é integer, certo? Você consegue barrar essa conversão de texto em fatores usando essa função aqui, as is, como é. Então isso daqui não é texto, então ele continua interpretando isso como texto, como é. Tá? Agora tudo virou texto ou número. Certo? E só mais um adendo aqui em readtable, que tem muita coisa para vocês aprenderem, mas essa daqui é uma boa também. Vocês lembram que eu coloquei o endereço desse arquivo Municípios Brasil aqui em cima? Certo? Você também pode ler um arquivo direto da internet. Você não precisa tê-lo dentro do seu computador. Então, por exemplo, eu copiei esse endereço aqui e você pode ler o arquivo direto da internet. Tá? Então, coloca entre aspas, coloca o endereço, fecha aspas, coloca o separador e o cabeçalho. Ele vai ler. Demora um pouco, até aparecer o sinal de maior que aqui, ele está lendo. Tá? Não acabou a ação, ele está lendo ainda. Vamos esperar um pouquinho aí. Pronto, acabou de ler. Vamos ver aqui. Leu. Vamos ver a estrutura dele. Tudo como fator, porque eu não incluí aqueles outros argumentos que a gente utilizou aqui em cima, mas ele leu a informação direto da internet. Certo? Vamos passar para outra função agora de outro pacote. Então, outra maneira de ler arquivo de texto esse mesmo tipo de arquivo, só que agora com outro pacote que não vem com R, que você precisa instalar, é o pacote readr. E a função que a gente utiliza nesse pacote é essa função aqui, readDelim, de ler delimitado. Então essa função ela é muito parecida com o readtable, mas o que ela muda, além do nome dos argumentos, que são diferentes, é como ela vai colocar os dados aqui no console. Vocês podem ler aqui e eu vou dar logo o exemplo para vocês poderem ver na prática isso que está escrito aqui, certo? Então, esse pacote não vem com R, então é preciso que vocês instalem. Eu já tenho ele instalado no meu computador, então eu não vou reinstalar. Mas se vocês precisarem instalar, vocês instalam com esse comando aqui. Chama ele para a área de trabalho, então usa essa função library, coloca o nome do pacote aqui. E agora essa função vai estar disponível. Se eu rodar somente o nome da função, vocês vão ver que ela está aqui no espaço, ela está sendo reconhecida. Tá? Então essa função ela precisa só de 2 argumentos para você trabalhar. Tá? Enquanto que em readtable a gente usa
não, file é o mesmo. O argumento sep, para separar o delimitador, aqui se chama delim, tá? Mas o funcionamento é o mesmo. Você diz onde é que está o arquivo e diz qual é o separador. Só que aqui o separador, em vez de ser sep, é delim. Você lê o arquivo e aqui começam as mudanças. Você lembra que quando a gente lê um arquivo de texto usando o read table, nada acontece, certo? Aqui ele solta uma mensagem quando a gente lê o arquivo. Ele diz que leu o arquivo com as colunas especificadas dessa maneira. Então ele reconheceu 6 colunas, a primeira como caractere, a segunda e todas como caractere. E aí, ó, reparem que eu executei aqui o objeto que eu atribuí aquele arquivo ao lê-lo com essa função. Só que ele já não cospe um data frame, ele cospe esse negócio aqui chamado table, tá? Que é uma coisa desse pacote que está relacionado àquele negócio que o Beto comentou hoje, que eu estou preparando uma aula para explicar para vocês o que é o Tidyverse. É o universo de uma série de pacotes que trabalham interligados e usam como estrutura de trabalho esse data frame modificado. É um data frame modificado. Modificado em quê? Como ele vai colocar as informações aqui para vocês, certo? O funcionamento é bem similar. Mudam algumas coisas, mas é bem similar. Então, basicamente, toda vez que você lê dados com essa função, ele vai cuspir os dados dessa maneira, informando que é um table, o número de linhas pelo número de colunas, os nomes das colunas, e ele já dá o tipo de caractere de cada coluna, certo? Existem mais funções aqui, mais argumentos, vocês podem ler fazendo o mesmo procedimento que esse aqui, que a gente fez lá em cima. Vai abrir um help, vocês vejam aqui, ó. E qualquer dúvida podem perguntar, certo? Olha a diferença de ler um data frame e ler um table. Os dados são os mesmos, certo? Ó, eu tenho que subir aqui para poder ver o nome das colunas. E também não sei o tipo de coluna, o tipo de dado. Preciso usar structure. Enquanto que um table já me dá tudo isso aqui, certo? Também aceita a leitura de um arquivo online, mesmo procedimento que eu mostrei lá em cima. Demora um pouquinho. E está aqui o resultado. Outro pacote que existe, nossa, esse pacote eu sou fã desse pacote, o Data Table. O Data Table é um pacote que é conhecido pela rapidez de leitura, de manipulação dos dados. É um pacote que mais lá para frente vale a pena vocês aprenderem. E a principal função do pacote para poder ler arquivos de texto simples desse estilo que a gente tem trabalhado até o momento se chama thread. O thread é um negócio super massa, porque ele não precisa do separador, ele já automaticamente já identifica o separador, então você não precisa se preocupar com isso. Então instalem o pacote, caso vocês não tenham com esse comando, chamem o pacote para a área de trabalho, e aí vocês podem ler o arquivo assim. Pronto, acabou, já leu, rápido. E ele também, como o readDelim, do readr, ele tem essas diferenças da maneira como ele vai colocar os dados aqui no console quando você executa o objeto. Então, eu executei o objeto, como é que ele printa? Diferente, por exemplo, de um data frame. Aqui no data table ele só mostra as 5 primeiras linhas e as 5 últimas colunas, mas não mostra o tipo de dado. O tipo de dado você aí já tem que trabalhar que nem no pacote base tradicional, certo? Mas aí, além de ser um data frame, ele também é um data table, tá?
E aí mostra as suas particularidades. Muda um pouquinho também na hora de mostrar a estrutura também, tá? Como os outros pacotes, a gente também pode ler um arquivo direto da internet, só que aqui ele tem essa coisa diferente que ele mostra que ele está tentando baixar desse endereço, qual o tamanho do arquivo, e me dá uma barrinha de progresso, para eu saber como é que está o andamento da leitura desse objeto. Pronto, objeto exatamente igual ao DT1 aqui, do arquivo que está no meu computador. A gente também pode ler arquivos de Excel diretamente. Isso no início do R, lá 20 anos, não existia, hoje em dia já existe. Com esse pacote aqui, que é o melhor que tem, e que também faz parte desse universo do Tidyverse, chama readxl. Então vocês instalem com esse comando aqui, chama ele para a sessão. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse objeto aqui, ó, Municípios Brasil CSV, e gravei ele como um XLSX, tá? XLSX, salvei aqui, atribuí esse nome a isso e vou ler aqui. A função que a gente tem que utilizar, eu estou vendo aqui que eu não corrigi isso, mas a função correta é essa daqui, ó, readExcel, que é uma função desse pacote aqui, tá? Então, com essa função, ele precisa do caminho desse arquivo e do número da aba. Vocês lembram que um arquivo Excel ele pode ter várias abas, né? Então eu informo que ali é a aba 1. Também pode ser o nome da aba. Tá? É a aba 1. Aí ele lê. Por esse pacote C do universo Tidyverse, ele vai retornar um table e não um data frame. Tá? Lembram lá do readDelim. Posso converter ele para um data frame tradicional. Só fazer isso aqui. E atribuir ele ao nome DD, e aí ele passa a ser um data frame. Você pode ler ele também como um XLS. Eu salvei esse arquivo aqui como um XLS, tá? E ele lê também. É só você colocar aqui, ó. Ele lê. Você não precisa... Opa, fiz besteira aqui. Você não precisa... Você não precisa informar esse vetor aqui. Ó. Você pode colocar esse nome aqui direto aqui, tá? Você não precisa fazer isso. Retorna um table também. E é um XLS. Tá? E pode converter ele como um data frame, e aí ele passa a ser um data frame, não um table. E para exportar dados? Bom, para exportar dados existem também, você pode fazer isso com os 3 pacotes que eu mostrei. O do pacote base é o write table. O funcionamento é o mesmo, então vamos modificar aqui um pouquinho aqui esse arquivo com essas modificações aqui. Então, filtrando dados apenas para o Amazonas. Como é que você pode filtrar? Você pode pegar aqui essa coluna aqui de estado e ver quais desses dados correspondem a Amazonas. Aí ele vai te retornar um vetor de verdadeiro ou falso. Então existem 62 linhas desse objeto DD que corresponde ao estado Amazonas. Você pode fazer dessa maneira aqui também. São 62 também linhas, só que em vez de assim, quais dessas daqui correspondem ao Amazonas? Aqui a pergunta é quais dessas linhas aqui são semelhantes ao Amazonas? Né? E aí você filtra esse arquivo somente com essas linhas aqui e chama isso aqui, por exemplo, de dd.am, de DD Amazonas. Então, se eu filtrei correto, o número de linhas desse meu novo objeto tem que ser igual ao número de linhas da soma dos verdadeiros, que é soma de 1. Então tem que ser verdadeiros aqui, verdadeiro. Então vamos gravar esse arquivo novo aqui, ó. Vamos gravar ele aqui como muni-am1.csv. E
Eu estou gravando esse objeto diferente que a gente salvou aqui. Ó. Eu quero que o separador seja uma tabulação, NA sejam interpretados como vazio e sem colocar aspas entre os nomes. Ó. Então, abrindo isso aqui, ó, esse meu arquivo, ó, separador, tabulação, sem aspas, e se tiver aquele meu null lá, o NA vai estar aqui vazio, certo? E se eu quiser que tenha aspas, então gravar o mesmo arquivo, só que agora com aspas, mudando o nome. Vamos abrir ele aqui. Agora todos os nomes têm aspas, com exceção dos números. Tá? E se eu quiser que NA tenha esse texto, toda vez que ele verificar um NA, eu posso colocar um texto. Aqui está valor ponto ausente. E com qualquer dado de texto esteja entremeado por aspas. Vamos ver se tem algum NA ausente aqui. Não tinha nenhum NA, então não vimos. Reparem uma coisa, ó. Tá vendo esse númerozinho aqui? Esse númerozinho aqui é o número da linha original do arquivo. Então, do 126 ao 187 eram as linhas originais lá daquele vetor DD que ficou aqui. Isso aqui é o nome da linha. Então, por exemplo, se eu usar essa função aqui, ó, os nomes das minhas linhas, eles estão sendo salvos aqui. Se eu não quiser que isso seja salvo, existe uma função que toma conta disso daqui, ó, row names igual a false, certo? Eu vou pular essa daqui, que essa daqui é mais interessante. Já vimos que não tem em ausente, então eu vou salvar esse mesmo arquivo, agora com nome diferente, só que agora separado por vírgula, com NA interpretado como vazio, colocando aspas entre os textos e sem gravar os nomes das linhas, ó, falso. É o 4. Pronto, agora tá certinho, não tem nome de linha aqui não, tá vendo? E agora com quebra de linha no formato de Windows. Então isso daqui é quebra de linhas. Esse negócio aqui é importante vocês aprenderem. Que às vezes dá erro no entendimento dos arquivos vindo de diferentes sistemas operacionais. Vamos ver como é que ele abre aqui no meu Mac. Vai botar um separador de linha no formato do Windows. Vamos ver como é que ele abre aqui. Então une AM5. Aqui leu direito porque no RStudio. Talvez aqui eu acho que eu vou ver a diferença. Vamos ver aqui. Não, mas ele me diz aqui, o separador de linha do Windows, tá? Seguindo com o tutorial, vamos agora para o pacote ReadA. Para gravar dados com esse pacote, a gente usa essa função aqui, WriteDelim. Funciona bem similar ao outro, WriteTable. Eu tenho que colocar o delimitador, mas aí por padrão ele não grava o nome da linha. E eu não lembro se ele coloca como quote, se ele coloca aspa nas palavras. Aqui, ele nunca escreve nomes de linhas. NAs são tratados por padrão como NA maiúsculo. E sempre coloca nomes de colunas. Certo? Vamos ver aqui. Esse virou agora o meu Munia M6. Tá? Por tabulação. E não gravou nome de coluna, nome de linha, tá vendo? E por padrão ele não coloca aspa
entre as palavras. Posso gravar também com outro separador, ponto e vírgula. Como é que ficaria? É o 7. Mesma coisa, só que agora o que separa cada dado é ponto e vírgula. E o data table, enfim, que é essa função aqui, fWrite, funciona muito similar ao writeTable. Também tem que especificar qual é o separador. Tá? Então, tá aqui, ó, é o 8. Funciona similar ao writeDeline, tá? Não coloca nome de linha e também não coloca aspa. Bom, chegamos aqui quase ao fim. Uma função que é importante vocês aprenderem é do pacote base do R, é o scan. O scan é, por exemplo, quem utiliza o scan é o data table. O data table escaneia as 100 ou 1000 primeiras linhas para poder verificar qual é o separador, e aí, a partir desse padrão do separador ele descobre qual é o separador e utiliza. Então muitas funções utilizam essa função aqui. É importante, ela escaneia linha por linha de um texto que você queira explorar por diversas razões, por diversos fins. Eu utilizei muito isso daí para poder construir script para bioinformática. Tem diversas maneiras. É importante vocês aprenderem essas funções. Isso é uma, existem muitas outras, mas vamos ver aqui o que acontece. Então você tem aqui o mesmo arquivo, vamos ler esse arquivo. Então você informa o nome do arquivo, que tipo é, complexo, com separador das linhas, aqui já é diferente, não é separador das colunas, é o separador das linhas. Qual é o separador das linhas? Vamos ver ele aqui. Então, o separador das linhas é esse símbolo aqui que é mostrado dessa maneira, essa linha com essa barrinha para baixo, e que nada mais é do que no formato Unix, esse negócio aqui, /n, tá? Então, quando você lê esse arquivo aqui, ele leu 5.568 itens que correspondem às linhas. Reparem que aqui não tem cabeçalhos, aqui é uma linha para ele, tá? Então, são 5.568. Qual é a classe desse objeto? É um objeto de texto, um caractere. Qual é o comprimento desse objeto? 5.568 linhas. Qual é o primeiro objeto? Qual é o primeiro elemento desse objeto? É a primeira linha. Qual é o segundo? É a segunda linha. Qual é esse daqui que tem aquele Rio da Conceição que foi lido errado, com codificação errada? Deixa eu ver aqui qual é o número dele. 5.562. Taguatinga. Ixi. Tá. É que lá era... não considerava o cabeçalho. Então aqui tem mais um. Tá, Rio da Conceição. Deu direitinho. E usando a tabulação. Então aqui a gente vai usar agora a tabulação como separador, tá? Mudou aqui. Aqui eu vou ler linhas, aqui eu vou ler células. Olha o que acontece. Vixe, ele deu muita coisa. Também texto. Olha o comprimento, 33.408. E o que acontece? Aí, cada elemento desse scan passa a ser cada pedaço de texto, número, separado por tabulação. É como se ele começasse aqui na primeira, terminou, passa para a segunda, e aí vira uma grande linha, assim como se fosse uma fita de DNA. Tudo que é separado por tabulação vira um elemento desse objeto. Vamos terminar por aqui, ficou meio comprido, espero que vocês tenham entendido. Nos deem uma resposta para saber se vocês gostaram, se vocês estão entendendo, e estamos aí para continuar a dar o apoio a vocês, beleza? Forte abraço, até a próxima.